Bom dia, jovens da Escola Bíblica Dominical, classe da Igreja Presbiteriana do Brasil em Montanha. Hoje um dia incomum, um dia estranho, um dia triste. Eu particularmente moro num lugar privilegiado, porque estou em frente à Igreja Presbiteriana, minha igreja. Também moro nos fundos da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, e sempre ouvimos o som do culto, dos louvores, da adoração, os ensaios do louvor, e hoje esse vazio, esse silêncio. Espero que vocês estejam empenhados na convocação que nós recebemos da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, para que no dia de hoje, 22 de março de 2020, nós estejamos aderindo à campanha nacional de jejum e oração em favor da nossa nação, em razão da pandemia que nós estamos enfrentando a respeito do coronavírus. Espero que vocês estejam bem, orando uns pelos outros e mantendo a comunhão com Deus, buscando a Deus na palavra e no testemunho cristão. Vocês estejam também firmes. Hoje, nossa segunda aula, a peste e o testemunho cristão, aula 2, cosmovisão e política. Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 2. Romanos 13, 1 ao 2. O apóstolo Paulo escreve: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, Paulo, aqui nesse contexto, falando sobre a autoridade. E a autoridade no contexto de Paulo é a autoridade secular, não é a autoridade religiosa. É a autoridade civil, o juiz, o promotor, o prefeito, o governador, o presidente, os legisladores, vereadores, deputados, senadores. E nesse contexto, Paulo diz que todo homem deve estar sujeito a autoridades superiores. Nós somos chamados a nos sujeitarmos às autoridades civis, porque não há autoridade, seja ela boa ou má, que não proceda de Deus. Deus levanta boas autoridades para poder fazer com que o povo caminhe em paz. Mas também, em muitos momentos da história, como nós relembramos o exílio na Babilônia, em que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, um homem mau, um homem que escravizou o povo de Deus, mas Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Porque ele utilizou esse líder, que não era um líder bom, mas um líder mau, para cumprir o seu propósito no meio do povo de Israel, que precisava de uma correção. Então, toda autoridade, não só as autoridades boas, não só as autoridades que nós escolhemos, mas aquelas que Deus escolhe, que são todas as autoridades constituídas, todas elas procedem de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando nós nos opomos à autoridade
nós resistimos a uma ordenação de Deus. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. O que isso quer dizer? Que a ordem das autoridades, ela corresponde, em certa medida, a uma determinação vinda do próprio Deus. Existe, é claro, limites para isso, que nós veremos aqui no comentário. E os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmos condenação. Então, aquele que resiste à autoridade vai receber o castigo, tanto da própria autoridade, quanto de Deus que as constituiu. O pastor Russell Shedd faz um comentário a respeito desse versículo no seguinte sentido: o governo humano, portanto, é estabelecido por ordenança divina e os cristãos acima de todos. Então, em primeiro lugar, nós cristãos devemos obedecer às leis, pagar impostos e respeitar as autoridades. E se essa autoridade for injusta e contrária à consciência cristã? Este problema não é tratado aqui, mas a resposta é clara. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29 e Marcos, capítulo 12, versículo 17. O Estado só pode exigir obediência dentro dos limites pelos quais foi instituído. Então, só quando a autoridade ela vem de encontro com a palavra de Deus, é que nós devemos lutar para que a palavra de Deus prevaleça sobre a ordenança da autoridade. Mas o que queremos dizer